Boa, boa, bem lembrado. A parábola da candeia não está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas está no capítulo 24. É um outro tema que Kardec aborda, né? Não ponhas a candeia debaixo do alqueire. A gente vai ter a oportunidade, inclusive, de estudar esse capítulo, o capítulo 24, que é a metáfora, né, da candeia do alqueire, a parábola da candeia, né, considerada a parábola da candeia. Tem relação, porque no caso ali, a luz que é colocada, abafada pelo alqueire, né? O alqueire, na tradição judaica, era um vasilhame, era uma espécie de vasilhame, onde colocava azeite, porque na época de Jesus era o azeite que era o combustível para manter a vela acesa. E a candeia era uma espécie de lâmpada de barro, tá? Só para vocês terem ideia, quando Jesus utilizou essa expressão. Então não colocar a candeia debaixo do alqueire era porque nas famílias judaicas, na época, na tradição judaica, quando não se usava esses utensílios para iluminar a casa, se colocava realmente o vasilhame vazio, sem azeite, por cima da candeia para proteger embaixo da mesa. Normalmente a mesa da casa, né? As casas no Oriente Médio eram casas pequenas, na maioria dos casos, né? Então era às vezes de um cômodo só, e colocava ali debaixo. Então a própria luz que tivesse naquela lâmpada de barro era apagada com a candeia por cima. Então olha o símbolo. Quando eu coloco o alqueire para esconder, para abafar a luz, eu também apago a luz. Esse é o símbolo da parábola da candeia. A luz que alude a essa parábola é diferente da luz, por exemplo, na metáfora de Platão da caverna, o mito da caverna de Platão. O mito da caverna pode ser usado por muitas interpretações, né? E às vezes é usado como uma metáfora da educação. Ou seja, enquanto a gente não é informado pelo conhecimento, a gente está nas trevas da caverna. O sujeito que se liberta do mito da caverna é iluminado pela luz da educação, do conhecimento. Mas a luz da parábola de Jesus é mais profunda. Não que a informação, o conhecimento não nos ajude a nos libertar, não seja uma luz em nosso caminho. Mas a luz da parábola da candeia é uma luz de dentro para fora. É a luz da iluminação interior. É uma metáfora também, não é uma luz no sentido de fótons, né? É, na verdade, a conquista dos sentimentos evoluídos, né? Quando eu cresço emocionalmente, quando eu cresço espiritualmente, eu estou aumentando a luz que eu carrego dentro de mim. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, como disse Jesus. Né? Então, é essa luz que se expande, que aumenta à medida que eu amadureço emocionalmente, quando eu amadureço moralmente, como diz Kardec. Né? Então, essa luz é uma luz que não se deve escondê-la, né? Que não deve ser colocado por debaixo. Ou seja, faz um pouco alusão à parábola dos talentos. Lembra que um dos sujeitos da parábola dos talentos escondeu o talento debaixo da terra? É esse mesmo símbolo, o esconder. Muita gente que se confunde achando que Jesus está dizendo para a pessoa exibir a própria luz. Não, até porque a luz não precisa ser exibida. Quem tem luz irradia. Chico Xavier era o mais discreto, procurava ser o mais discreto possível das ações que ele fazia. Mas em alguns momentos irradiava aquilo, mesmo que ele não quisesse. Então não é exibir, não é ostentar virtudes, não é falar sobre as próprias virtudes, mas é não ser tímido para fazer o bem. A luz aqui não é eu fazer propaganda de mim, é eu fazer propaganda do bem. Isso, inclusive, é um alerta para os palestrantes. Como os palestrantes têm uma atividade muito que eles estão em evidência, felizmente ou infelizmente, os palestrantes muitas vezes estão em destaque, porque é próprio da atividade. É diferente de algumas outras atividades que são de atividades que não são visíveis ao público. Né? Mas a atividade de exposição espírita, a pessoa está em evidência. Né? E muitas vezes o palestrante tem que estar muito com cuidado, com atenção, para não se achar a própria mensagem. E acabar deixando de lado a mensagem espírita e ficar falando de si. Ficar se gloriando, se autoglorificando, né? O mensageiro deve
desaparecer ou deve se ocultar para deixar que a mensagem apareça. É a mensagem que deve aparecer e não o mensageiro. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente corre o risco de ficar falando de si e não da própria mensagem, né? E o mensageiro está ali como alguém que está carregando um presente, né? Mas ele não é o próprio presente, né? Ele está só, como diz Chico, né? Ele é um carteiro, né? Ele está encaminhando a carta, né? A mensagem. Então, e é muito comum, né? É muito comum ele ser considerado a própria mensagem, ou ele se considerar a própria mensagem, né? E aí se desviar da atividade dele, né? Então, a parábola da candeia fala um pouco disso. Fala da luz que a gente deve colocar para fora para brilhar, que não é a luz de nós próprios, é o bem. É a divulgação do bem, é o bem que a gente pode fazer, é o bem que a gente pode compartilhar, é fazer o bem para o nosso próximo, é divulgar o bem dos outros, inclusive, né? Então, tem associação com essa construir as boas obras, né? Porque construir as boas obras também é colocar a candeia em cima do alqueire, né? Por cima do alqueire, né? O alqueire servia para combustível, que é o azeite, para iluminar, né? Então, quando a gente fala da luz, fica um negócio meio metafórico, né? Que luz é essa que a gente deve brilhar, etc. E aí a gente pega os textos, parece muito abstrato, né? Mas a gente pega os textos espíritas, e quando eu falo de educação moral, de desenvolvimento emocional, de melhoramento dos sentimentos, afinal o evangelho é um convite aos sentimentos, né? A gente está falando desse amor, né? O amor tem uma dimensão humana e uma dimensão divina, espiritual. Humano porque o humano é que vive. Mas o amor tem uma natureza divina, né? O amor tem uma dimensão divina, e à medida que a gente amadurece esse amor e, portanto, cresce com ele, amando, é interessante, né? À medida que a gente exercita o amor nos torna maiores, o nosso amor também aumenta, né? À medida que a gente exercita o amor, a gente cresce, e o nosso amor, a nossa capacidade de amar também amadurece, também engrandece, né? Então, à medida que o espírito evolui, cresce, né, o afeto vai se aprimorando. E da mesma forma que o afeto, por exemplo, de uma criança o afeto de uma criança vai melhorando, vai desenvolvendo, vai amadurecendo, vai ficando melhor, né, com o tempo, quando ele amadurece. Por exemplo, o senso que uma criança tem de amor, eu tenho um filho aqui que vocês viram aí gritando e brincando no corredor, não é a dimensão que, por exemplo, eu tenho do que é afeto, do que é amor, o que ele entende por afeto. Então, o espírito também amadurece, evolui, cresce, e esse amor que é de essência divina, esse amor que é de natureza divina, também nos torna divinos. E à medida que a alma usufrui, experimenta esse amor no sentido espiritual, é como se ele se conectasse com Deus. Essa é a luz. Essa é a luz, né? É a linguagem do amor.